Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é a hora que você está vendo esse vídeo, mas é isso daí. Legal. Tá pronto aí para mais uma de biologia? Vamos lá? Então pega aí seu material para anotação, pega seu caderno, pega seu lápis, caneta, notebook, pega o tablet, celular, smartphone, né? Pega aí o que você tiver para anotar, né? Um saquinho de pão, manda bala, tá legal? Então o que vocês acham que nós vamos tratar hoje aí? Olha que legal aí o fundo da tela. É isso mesmo, nós vamos falar dos grandes grupos, né, de seres vivos, dos 5 reinos. Então, olha lá que interessante, ó. Beleza? E aí nós começamos, então, com o reino Monera, passaremos para o protista, continuaremos com o fungi, aí vai para o vegetal, também conhecido como metafita ou plantae, e por último nós vamos para o animalia, animal ou metazoa. Tá joia? Beleza? Muito bem. Então, estamos prontos? Vamos começar, né? Então, tá aí os grandes grupos de organismos, de seres vivos do planeta Terra, né? Então, vamos conhecer aí esses. Primeiro, vamos falar sobre os domínios, né? Então, os domínios, nós temos 3 grandes domínios hoje, né? Devidamente identificados aí por cientistas do mais alto saber, né? São os árqueas, são as bactérias e são, né, os eucárias, tá legal? Os 2 primeiros, procariontes. Os demais, todos eucariontes, tá legal? Vocês já viram isso comigo numa aula passada sobre a classificação biológica. Beleza? Legal? Qualquer coisa, entra lá no meu Jorge Biologia Ângelo, manda bala e assiste aquela aula, talvez você tenha perdido. Tá legal? Beleza. Então, vamos lá. Vamos falar sobre os árqueas. Então, os árqueas, na verdade, são estruturas, né, celulares muito parecidas com as bactérias, só que elas suportam ambientes ao extremo, né? Então, onde as bactérias não conseguem sobreviver, esses micro-organismos estarão por lá fazendo ali o pioneirismo, fazendo ali, né, os processos metabólicos, os primeiros processos, para se manter ali uma cadeia alimentar, e iniciar um processo de uma cadeia, uma teia alimentar, isso já em ecologia, que vocês também já viram comigo em aulas anteriores. Então, olha lá, beleza. Se estiver em busca de alguma aula, procura lá no meu canal no YouTube, Jorge Biologia Ângelo, talvez você encontre o que você precisa. Tá joia? Beleza? Então, as características principais, todos do Arquea são procariontes, são unicelulares, né? Podem ser autótrofos ou heterótrofos, tá legal? E apresentam uma parede celular de proteoglicanos, ou seja, de proteína e carboidrato. Tá joia? Beleza? E olha lá que interessante, ó. Aí nós temos os acidófilos, são aqueles que suportam sobreviver em ambientes muito ácidos, pH, né? pH potencial hidrogênico baixíssimo, né? Tá joia? Legal? Muito bom. Então, aí nós temos depois os halófitos, que são aqueles que suportam índices, taxas de salinidade muito altas, né? Os termófilos, que suportam altas temperaturas, e temos também os metanogênicos, que são aqueles que suportam viver próximos ou pertinho ou coladinho com o gás metano. Tá legal? Beleza, tá joia. Então, vamos falar das bactérias, né? Então, as bactérias, né, são procariontes. O que quer dizer isso? Elas não apresentam a carioteca, que é a membrana que delimita o material nuclear do material citoplasmático, tá legal? Então, a carioteca ainda é ausente nesse organismo, nesse microorganismo, tá joia? Beleza? Todos são unicelulares, alguns decompositores, ajudam os fungos na decomposição da matéria orgânica, devolvendo a matéria inorgânica ao ambiente, seja o solo, seja a água, né? O ambiente aquático, o ambiente terrestre, tá joia? São autótrofos ou heterótrofos, simbiontes, vivem em simbiose com determinados organismos, então nós temos lá, né, principalmente na raiz de leguminosas,
nós vamos encontrar bactérias que estarão relacionadas com o ciclo do nitrogênio, isso é uma simbiose, bactérias que estarão alojadas dentro do estômago, principalmente de mamíferos, como é o nosso caso, né? Essas bactérias também vivem em simbiose conosco, tá joia? Beleza. Elas podem ser encontradas em forma livres ou em grandes agrupamentos, que é o caso das colônias bacterianas, né? E as paredes celulares também são de proteoglicanos, ou seja, proteína e carboidrato. Tá legal? Tá joia? Muito bom. Então, olha lá. Ainda temos aqui algumas características, algumas bactérias podem ser patológicas, no caso da pneumococcus, que acaba, né, fazendo com que a pessoa atinja um determinado grau, né, de problema nos pulmões, que é o caso da pneumonia, né? Nós temos também a ajuda dessas bactérias, o auxílio delas para com a produção de alimentos, caso dos iogurtes, e até para a produção de bebidas alcoólicas, como é o caso do vinho branco, principalmente, né? Tá joia? Espero, por enquanto, eu espero estar trabalhando com vocês assim, ó, de forma muito tranquila, tá bom? Tá joia? Legal. A forma das bactérias, né? Como que elas podem ser encontradas? Existem aí, né, 3 formas principais: os cocos, os bacilos e os espirilos. Tá legal? Tá joia? De acordo com a coloração, elas podem ser, então, a reação do corante em relação à sua camada protetora da célula. Ela pode ser gram-positiva ou gram-negativa, tá legal? E, de acordo com a demanda de oxigênio, ela pode ser aeróbica ou aeróbia na presença do oxigênio e anaeróbia na ausência do oxigênio. Beleza? Legal. Já os protozoários, né, representando o reino protista, então nós temos aí organismos, né, que também são unicelulares, são eucariontes, ou seja, já possuem uma carioteca, uma membrana que vai limitar todo o material nuclear, então, cromossomo, que é a cromatina, DNA, estará protegido dentro do núcleo, né, separado do citoplasma. Beleza? Legal? Outra coisa importante são heterótrofos, né? Alguns ainda são autótrofos, mas a maioria é heterótrofo. Tá legal? Tá joia? Formas livres. Nós temos também formas parasitárias. Temos o caso de a identificação de determinados grupos pela forma de locomoção. Tá joia? Depois, uma aula só sobre isso, nós vamos conversar um pouco mais de forma profunda, né? E aí nós temos os patológicos, caso da amebíase e da malária, né? A amebíase é a entamoeba histolística, que é o caso de um risópode, e a malária, o Plasmodium vivax, que é o caso de um apicomplexo, também conhecido como esporozoário. Esse não apresenta aparelho locomotor, aparatos locomotores. Ele precisa da corrente sanguínea para se deslocar dentro do corpo. Tá legal? Beleza. Aí nós temos as euglenófitas, né? Nós temos os dinoflagelados, as algas douradas, as diatomáceas, algas pardas, algas vermelhas e algas verdes, né? Esses ainda são todos identificados e classificados no protista, nos protozoários. E aí, agora, os flagelados, caso lá do Trypanosoma cruzi, né? Nós temos os risópodos, caso da ameba, nós temos os ciliados, caso do paramécium, e nós temos os apicomplexos, como é o caso do plasmódio, que causa a malária. Beleza? Legal? Ótimo. Agora nós vamos para os fungos, né? A maioria é decompositor de matéria orgânica, ajudando lá no ciclo dos materiais, no ciclo de substâncias, ajudando os fungos na decomposição da matéria orgânica, né? E aí as principais características, todos são eucariontes, uni ou pluricelulares, né? Os unicelulares são conhecidos como leveduras, a maioria deles, né? São heterótrofos por decomposição, ok? Parede celular agora muda, já não é mais de proteoglicano, a parede agora é de quitina, tá legal? Tá joia? Essa parede vai ajudar a proteger a célula. Eles também apresentam, né,
esporos, hifas e micélio, tá legal? O esporo e a hifa e o micélio são estruturas especiais dentro do grupo dos fungos, tá joia? Beleza? O glicogênio, que é a principal forma de reserva dos fungos, né? E podem ser patológicos, como é o caso das micoses, causando micose principalmente de pele, né? Beleza, tá joia. Então, nós temos aí os quitridiomicetos, temos os zigomicetos, os glomerulumicetos, temos os ascomicetos e os basidiomicetos. Tá legal? Tá joia? Então, aí apresentado para vocês os grupos dos fungos. Tá joia? O próximo é o grupo dos vegetais, né? O reino metafita, reino vegetal ou reino plantae. Então, nós temos aí as características. Todos são eucariontes, pluricelulares, autótrofos, apresentam cloroplastos em suas células. Esses cloroplastos apresentam pigmentos, podem ser clorofilas A, B, C, né? Ou xantofilas, ou até carotenoides, que também são pigmentos, né? Das plantas. Tá joia? A fotossíntese como fator principal dos autótrofos para produzir seu próprio alimento, não é isso? E temos as formas também de plantas parasitas que apresentam, né, austórios, que são estruturas especiais para se agarrar a outras plantas, tá joia? Então, nós temos lá também a parede celular, só que a parede celular agora é de celulose, beleza? O amido como principal agente de reserva, então é um carboidrato, enquanto que nos fungos é o glicogênio, no caso dos vegetais é o amido, beleza? Legal? Muito bom. Os grupos são aqueles que estão muito próximos das águas, cujo tamanho é minúsculo, não apresentam estruturas verdadeiras, então não tem raiz, tem rizóide, não tem folha, tem filóide, não tem caule, tem cauloide, né? Que é o caso das briófitas. Diminuto tamanho, não apresentam ainda vasos condutores, né? Aí vem as pteridófitas, que já aumentam o seu tamanho, aumentam a sua independência da água, começam a se afastar do ambiente aquático, tá legal? As gimnospermas, as pteridófitas representadas principalmente por samambaias e avencas, e as briófitas representadas por fungos, tá? Por musgos e hepáticas, tá legal? Gimnospermas representadas pelos pinheiros e as araucárias, e as angiospermas representadas pela roseira, pela mangueira, pela jabuticabeira e assim por diante. Tá joia? Beleza. E os grupos animais, né, cujas características principais são eucariontes, pluricelulares, todos são pluricelulares, são heterótrofos, né, são simbiontes, alguns vivem em simbiose com outros organismos, né, formas livres, formas parasitárias, organismos sésseis, como é o caso de alguns corais, algumas esponjas, né? Organismos natantes, como é o caso também de alguns quinidários, de alguns peixes, a maioria dos peixes, alguns mamíferos, né? O caso dos cetáceos, alguns répteis, caso da tartaruga marinha, e assim por diante. Tá legal? Organismos, né, patológicos que podem causar doença, dentre elas, né, nós temos aí principalmente a teníase, né, e temos também, né, as doenças, as lombrigas, causando também doenças parasitárias. Tá legal? Tá joia. Poríferos, esponjas do mar, esponjas de água doce, quinidários também de água doce e de água marinha, então, tanto dulcícolas como marinhos, como é o caso da hidra, ela é dulcícola, coral, anêmona do mar, água-viva, medusa, Physalia physalis, que é o caso da caravela, todos esses são quinidários marinhos, né? Os plateumintos representados são os vermes achatados, representados pelas planárias e pelas tênias, né? Os nemateumintos representados por vermes cilíndricos, em forma de fio, é o caso das lombrigas, né? Os moluscos, com ou sem concha, representados aí pela lula, pelo polvo, pelo mexilhão, marisco, gastrópodes, bivalves e assim por diante, né? Lesma, caramujo, anelídeos, representados pelas minhocas, pelos sanguessugas e pelos poliquetas, tá legal?
Os artrópodes, representados pelas classes dos insetos, pelas classes dos crustáceos, pelas classes dos aracnídeos, dos diplópodes e dos quilópodes. Tá legal? Então tá ótimo, legal. Ô, Jorge, dos insetos, besouro, borboleta, formiga, mariposa, tá? Dos aracnídeos, aranhas, escorpiões, né? Legal. Dos crustáceos, caranguejo, siri, camarão, lagosta, tatuzinha de jardim, né? Diplópode, piolho de cobra, e o quilópode, lacraia, tá joia? E os equinodermos representados, todos esses são somente marinhos, estritamente marinhos, representados pela estrela do mar, ouriço do mar, bolacha da praia, pepino do mar, lírio do mar e assim por diante. Tá legal? Esses são os equinodermos. Agora, do grupo dos cordados, né? Então, nós temos os agnatas, que são aqueles que não possuem mandíbula, né? São peixes que ainda existem, ainda são encontrados, principalmente nas águas dos continentes da América do Norte e ainda na Europa nós encontramos, e na Ásia encontramos alguns ainda também. Então, são os agnatas, tá legal? Peixes sem mandíbula, tá legal? Então, eles são ciclostomados. Já fiz essa conversa com vocês na aula de classificação animal, né? Beleza? Classificação biológica. Beleza. Os condríctes, que são os peixes cartilaginosos, né? Tubarão em raia, e os osteíctes, que são os peixes ósseos, pacu, pescada branca, sardinha, tilápia, né? Bagre, e assim por diante. Os anfíbios, né? Representados aí pelos anuros, né? Pelas salamandras, né? Pela cobra cega, que é a Cecília, e tudo mais. Os répteis, né? Aí nós temos os quelônios, então nós vamos ter tartaruga, jabuti, nós vamos ter as cobras, nós vamos ter os lagartos, tá legal? Tá joia? Teremos as aves também, aí nós temos aves que voam e aves que não voam, então nós temos avestruz, esquema, galinha, galo, aí depois nós vamos ter sabiás, periquitos, os pistacídeos hoje são os mais, né, visíveis, os mais, inclusive, são os famosos pets, né? Tá, papagaio, arara, tudo com autorização do IBAMA, tá legal? As calopsitas, os periquitos, né? E assim por diante. As maritacas que vivem livres, né? E os mamíferos, que nós temos aí os 3 grandes grupos, né? Não, desculpa, eu pensei que fosse o telefone aqui tocando, mas não é não. Nós temos aí, né, os monotremados, caso do ornitorrinco e do equídna, que botam ovos. Nós temos ainda os marsupiais, que apresentam uma bolsa para que o filhote acabe de se desenvolver dentro dessa bolsa. Então, o filhote nasce e o final do desenvolvimento dele é dentro da bolsa, chamada marsúpia, né? Então, é o caso dos cangurus e dos gambás. E nós temos também os placentários, que é o caso dos eutérios, né? Que aí você tem, todos têm placenta, tá joia? Beleza? Caso do elefante, caso dos mamíferos marinhos, caso dos... E assim por cachorro, gato, onça, tigre, leão, macaco, zebra, girafa, todos esses são placentários. Tá legal? Tá joia? Beleza. Vamos partir agora, então, para uma revisão da nossa aula através de exercícios. Pega seu caderno e responda as nossas questões aí, beleza? Primeira, qual grupo é representado por organismos extremófilos? O que é extremófilo? Eles conseguem sobreviver a ambientes extremos, né? Tá legal? Número 2, descreva as formas de respiração das bactérias. Então, vamos lá. Como é que as bactérias respiram? Na presença do oxigênio, na ausência do oxigênio. Que nome recebe? Legal. Cite 2 protozoários causadores de doenças. Tá legal? Então, não precisa citar como é que acontece, não, mas pelo menos cite os protozoários, tá joia? E o nome da doença que eles causam. Né? Quais organismos apresentam parede celular? Então, tem ali, ó, parede celular de proteoglicanos, de celulose, de quitina. Quem são? Tá legal? 5. Como se dá a nutrição na maior parte dos fungos? Legal. Ó, o fungo
ele faz isso, ele vai lá, ele joga uma substância, então ele é decompositor através disso, disso, disso. Legal, muito bom. Quais são os grupos vegetais e qual deles apresenta flores e frutos? Então, você tem que ali lembrar, né, na outra aula que nós passamos, na aula anterior, nós falamos sobre os grupos dos vegetais. Então, briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Lembramos que gimnosperma quer dizer semente nua. Então, a gimnosperma não tem fruto. Então, já ficou a dica aí para vocês, né? Então, quem são os grupos? Qual é o grande grupo que tem flor, né? Ou seja, que existe o caso da polinização, e qual é o grupo que tem o fruto que protege a semente, que dentro de si tem um embrião. Tá legal? Cite duas doenças do grupo animal e suas formas de transmissão. Tá joia? Legal? Prontinho, pessoal. Então, eu acabei por aqui. Um grande abraço a vocês, abraço a toda a sua família. E, se tiver alguma dúvida, volta um pouquinho no vídeo e tire sua dúvida, tá bom? Um abraço, muito obrigado e aquele grande abraço para todos vocês aí na sua casa, tá joia? Um abração. Fiquem com Deus. Tchau.